Oi, alunos do sétimo ano. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Continuando a falar da música popular brasileira, no período de 1870 a 1919. Hoje vamos falar sobre o maxixe, que no começo era chamado de o tango brasileiro. A palavra maxixe, cuja primeira aparição impressa data de 1880, refere-se originalmente a uma dança urbana de par enlaçado, surgida no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Segundo Mário de Andrade, em seus estudos sobre a música brasileira, o maxixe resultou da fusão do tango, da rabaneira no ritmo e da polca pelo andamento, com adaptação de ritmos afro-lusitanos. O tango era uma música vinda da Argentina, do Uruguai e do sul do Brasil. A rabaneira é o ritmo que vem de Cuba. E a polca é uma música, dança, popular da Boêmia, da Europa Central. Criado pelos habitantes da Cidade Nova, bairro popular carioca, o maxixe é inicialmente dançado em bailes denominados sambas ou assustados, em locais que não atendiam à moral e aos bons costumes da época, como em forrós, gafieiras da Cidade Nova e nos cabarés da Lapa, no Rio de Janeiro, por volta de 1875, caracterizando-se pelos requebros sensuais dos pares que balançam os quadris. Por ser uma dança de caráter tanto lúdico quanto sensual, foi alvo de muito preconceito, por ter muito toque físico, enlaçar pernas e braços e apoiarem as testas dos pares. A maneira de dançar foi caracterizada escandalosa e foi excomungada. Foi perseguida pela polícia, pela igreja, pelos chefes de família e por educadores. No princípio, restrito às camadas mais pobres da sociedade carioca, penetra os ambientes burgueses já na década de 1870, por meio dos clubes carnavalescos. Segundo Heitor Villa-Lobos, é num baile da sociedade Os Estudantes de Heidelberg que um sujeito conhecido por maxixe baila o ludum, de uma maneira nova, provavelmente, unindo seu corpo ao de sua parceira, como se faz na Cidade Nova. Apesar de ser duvidosa a notícia, ela traz alguns dados relevantes para a história do ritmo. O trânsito das práticas culturais entre as diferentes camadas da sociedade carioca e a relação do maxixe com o lundu. Dos bailes carnavalescos, o gênero ganha o comércio de partituras, dos discos e nos palcos dos teatros de revistas. Você sabe o que é um teatro de revista? No início do século XX, o maxixe alcança grande sucesso nos palcos europeus, sendo apresentado com refinada coreografia nos teatros do velho continente. O gênero é um dos primeiros a serem exportados do Brasil para a Europa, pelo bailarino Duque Antônio Lopes de Amorim Diniz, sendo largamente consumido em Paris no início do século XX, com o nome de matitite. Os compositores de maxixe que se destacaram:
No século XIX, Chiquinha Gonzaga, conhecida nossa. No início do século XX, Senhor, Sebastião Cirino, José Francisco de Freitas e Romeu Silva. Embora tenha perdido hegemonia para o samba, o machixe continua a interessar compositores como Altamiro Carrilho, Pixinguinha, João Roberto Kelly, Zé Menezes, Paulinho da Viola, Egberto Gismonti. As datas entre parênteses indicam gravações de sucesso que eles fizeram. No Balé Nazaré, do grupo Corpo, em 1993, Wisnik insere a música O Machixe. Os grupos Aquilo Del Nisso, Pagode Já Sardinhas Clube, compunham os próprios machiches, assim como o violonista francês, radicado no Rio de Janeiro, Nicolas Classic, isso em 2006. E o pianista Marcos Ariel e seu grupo Tigres da Lapa, grava machixe em 2004. Entre inéditas de Jacó do Bandolim, o Chorão Del Rian descobre e grava a música Machixe na Tuba, em 2007. No período da Jovem Guarda, Dene e Dino adaptam o machixe ao rock, uma música que fez muito sucesso na época, O Ciúme. Nas referências bibliográficas, você vai encontrar uma sugestão que a Juliana enviou para você ouvir um machixe. É um vídeo no YouTube. Os alunos que enviaram trabalhos sobre o machixe vão identificar ou identificaram no trabalho, nos vídeos anteriores, trecho da sua pesquisa. Tem pesquisa para fazer. Vocês precisam fornecer o material que pesquisam, porque em algum momento nós teremos que elaborar um trabalho escrito e vai depender do que você for fornecendo. Abaixo está um site. Quero que vocês acessem esse site e respondam as perguntas. Qual o contexto da história brasileira que é retratado? Descreva a região do Rio de Janeiro, denominada de Cidade Nova. Como era a cultura musical brasileira do período? Essas três questões vocês acham a resposta nesse site. Por favor, vocês são alunos de 7º ano. Não é para escrever 2, 3 linhas, não. Façam respostas bem elaboradas. Quarta, quando os negros africanos foram libertados? Houve nessa época 2 leis. Uma delas proibia a entrada de escravos negros no Brasil, ou seja, acabou com a vinda de escravos. A outra foi que libertou os escravos. Faça uma pesquisa, procure, relate. O que é uma charge? No primeiro slide desta aula tem 2 charges e no texto também vai ter uma. Eu gostaria que você procurasse o que é uma charge, qual o objetivo dela, certo? Espero que vocês me mandem as respostas. Tenham uma ótima semana e um beijo para vocês.